E aí galera, aqui quem fala é o Buller Pedro. E bom, finalmente batemos a meta de 2.000 inscritos. Muito obrigado a todo mundo, como sempre, que se inscreveu no canal, que assistiu os vídeos, deixou o like. Então, como comemoração nessa data, eu fiz o que a gente sempre faz, um vídeo especial para comemorar essa meta. Então, hoje eu vou fazer a história completa do Vilgax, contando desde o seu passado antes da série até a sua última aparição em Ben 10 Omniverse. E é claro que, por ser a versão clássica do Vilgax, que é da série clássica Força Supremacia Omniverse, a história do Vilgax do reboot não vai ser contada aqui, obviamente. Se você quiser saber a história dessa versão do Vilgax, que é a do reboot, eu fiz um vídeo inteiro separado só falando a história dele, vai estar aí no card. Então aqui a gente vai falar a história do Vilgax do clássico, contando todas as informações que a gente tem sobre ele, dadas por mercadorias, por pop-ups, por diretores e pela própria série. Então, deixado isso tudo claro, bora começar com o vídeo. Há vários séculos atrás, o Vilgax ele emergiu de um estranho sistema planetário chamado o Reino das Sombras, ou também conhecido como a Fronteira do Nulificador, pois ele é um sistema que fica perto de uma fenda cósmica do Nulificador. E durante seu crescimento, o Vilgax deixou um gigantesco rastro de destruição, fazendo que todos que soubessem suas origens exatas tivessem sido exterminados. E durante esse tempo, o Vilgax acabou ficando popular entre a sua espécie, os Chimera sui generis, fazendo com que no ano de 1773, o Vilgax acabasse sendo exilado por desobediência ambiciosa. E ainda no mesmo ano, ele seria convocado à Terra por um sinal de socorro enviado por um Crono Sapien chamado Maltruant, que teve sua nave danificada enquanto viajava no tempo e acabou caindo na Terra naquele ano. O Vilgax ele conserta a nave do Crono Sapien e, como agradecimento, Maltruant o presenteia com uma bomba relógio cronossapiana, na qual o Vilgax usaria mais pra frente, mas isso é assunto para mais pra frente do vídeo. Em seguida da troca, George Washington e um estranho guerreiro que podia trocar de alien para alien lutaram contra os dois, e o Vilgax acabou sendo derrotado pelo tal guerreiro. Essa luta fez com que o Vilgax acabasse desenvolvendo um interesse em conseguir um aparelho que faça com que ele possa mudar de alien para alien, e desde então o Vilgax começou a procurar um aparelho que seguisse isso. Dali em diante, o Vilgax vem se tornando um tirano temido por todo o universo, destruindo planetas, como foi o caso, por exemplo, de Petrópia, em que ele usou um cristal do Sugilite dado pelo Tetrax para destruir o planeta, abusando das guerras que haviam lá, também abrindo um buraco negro e até tendo como sua tripulação robôs, pois ele era tão temido pelo universo que os próprios seres vivos tinham medo dele, o que faz com que ele tivesse que usar robôs como tripulação, obviamente. E com isso, ele se tornou também um inimigo dos encanadores. Além disso tudo, ele também chegou a conquistar o seu próprio planeta natal e o rebatizou para Vilgaxia. Muitos anos depois, Vilgax estava roubando bombas de uma base militar na Terra, até que um jovem encanador chamado Max Tennyson e seu parceiro Phil apareceram e tentaram impedir ele, começando uma batalha. O Vilgax logo seria derrotado, e após ser derrotado, ele foi preso a uma bomba nuclear que foi lançada pelo próprio Max Tennyson em direção para a nave do próprio Vilgax, explodindo ela. O Vilgax até sobreviveu, embora ele tenha sido dado como derrotado. Algum ponto depois, o Vilgax acabou descobrindo a existência do Omnitrix, aparelho cujo era exatamente o que ele havia ficado fascinado lá em 1773. Então, querendo o Omnitrix, ele começou a procurar adquirir conhecimento do tal aparelho, enviando sondas de reconhecimento para coletar arquivos sobre o tal aparelho, e uma delas até acabou parando em Anufeitos e foi pega pelo Ectonorita Zisker, mas isso já é outra história. Um bom tempo se passou, e agora, tendo conhecimento do Omnitrix graças às suas fendas de reconhecimento, o Vilgax descobriu que Chilene estava com o aparelho em sua nave e estava o levando para a Terra.
Então, com a sua nave chamada Martelo Quimeriano, o Vilgax perseguiu e confrontou a nave de Chilene, e acabou fazendo com que Chilene mandasse o Omnitrix para a Terra em uma cápsula. Um último disparo emitido pela nave de Chilene atingiu a torre de comando do Vilgax e conseguindo também atingir o vilão, deixando assim ele com uma boa parte do corpo destruída. Isso exigiu que o Vilgax fosse colocado pelos seus robôs em um tanque para que fosse reparado. À medida que a série avança, Vilgax logo descobriu que o Omnitrix havia sido levado por outra pessoa e faz várias tentativas indiretas para recuperar o dispositivo. Isso incluiu enviar os seus Megadroids de sua nave até o portador, onde todos eles acabariam sendo destruídos pelo tal portador, contratar caçadores de recompensa, sendo eles Tetrax, Crab e 66, na qual eles acabam falhando, pois Tetrax traiu eles porque ele não queria deixar o Vilgax colocar as mãos do Omnitrix por causa da ficha passada entre eles com Petrópia, e até mesmo controlar uma ladrã que havia pego a carcaça de um dos droids e acabou se fundindo com ele. E ela também acabou falhando, pois o portador acabou usando a transformação mecamorfa galvânica do Omnitrix para libertar ela dessa fusão com o Mechadroid. Porém, foi isso que fez com que o Vilgax conseguisse se comunicar com o tal portador, pois já que o Omnitrix possuía a morte de DNA Chimera Sui Generis do próprio Vilgax, ele conseguia se comunicar com ele, porque os Chimera Sui Generis tinham essa capacidade de se comunicar através de pequenas parcelas de DNA, o que fez com que agora ele conseguisse se comunicar com o portador através de seus sonhos e mente. Eventualmente o seu corpo acabaria se recuperando e até mesmo sendo aprimorado ciberneticamente, o que faz que no episódio Segredos, tornando-o muito mais alto e mais forte do que antes, ele começasse a ir atrás do Omnitrix por conta própria depois de tantas falhas. Ele luta contra o portador que estava transformado no Chama, e no meio da luta ele consegue pegá-lo e desativa o Omnitrix, revelando que o tal portador era uma criança de 10 anos chamada Benjamin Kirby Tennyson. O Vilgax, indignado, leva Ben até sua nave e o prende para remover o Omnitrix de seu pulso. Porém, a sua prima Gwen e o seu avô, cuja era Max Tennyson, antigo inimigo do Vilgax, invadiram a nave e começaram uma grande luta em que o Omnitrix foi sobrecarregado e o Ben começou a trocar de Alien para Alien. O Max colocou a nave do Vilgax para se autodestruir e, com o Ben tendo prendido o Vilgax na nave, a nave explodiu com o Vilgax dentro. Porém, o Vilgax acabou sobrevivendo à explosão, pois um pouquinho antes dessa nave explodir, ele conseguiu se teletransportar para o meio do espaço, mas ele acabou sendo congelado no processo. Para sua sorte, ele acabou sendo encontrado por outro inimigo do Ben, o Kevin, que estava na sua forma de Kevin 11, lá no episódio De Volta com uma Vingança, onde, usando a nave que ele tomou controle lá no episódio Luta de Revanche, o Kevin pegou o Vilgax no meio do vácuo do espaço e ofereceu uma aliança com o vilão, já que os dois tinham uma rixa com o Ben, e o Vilgax decidiu se juntar a ele, já em uma outra tentativa de conseguir pegar o Omnitrix do Ben, e também porque o Kevin possuía uma forte conexão com o aparelho. Os dois foram à Terra e acabaram lutando contra o Ben, que naquele ponto tinha descoberto o controle mestre, e ele lutou contra os dois usando todos os seus alienígenas, mas no final das contas o Vomax conseguiu enviar o Kevin e o Vilgax para o Nullificador. O Vilgax até puxa o Ben para o Nullificador junto com ele, e lá eles iniciam mais um confronto e perseguição. E no final das contas eles raptam a Gwen e obrigam o Ben a dar o Omnitrix a eles, senão eles matavam a Gwen. O Ben até dá o Omnitrix, mas a Gwen engana os vilões jogando uma bomba que parecia a cápsula em que o Omnitrix foi colocado para enganá-los, e o Ben e a Gwen conseguiram fugir do Nullificador. E desde então, os dois vilões acabaram ficando presos lá. Só que em algum momento depois, antes do final da quarta temporada, o Vilgax acabou escapando do Nullificador pela mais pura sorte, porque, por um acaso, ele acabou tropeçando em um portal que tinha sido aberto em outro planeta.
Isso fez com que o Vilgax reaparecesse no filme Ben 10, O Segredo do Omnitrix, onde mais uma vez ele tentou recuperar o Omnitrix. Ao se reencontrar com o Ben, o Vilgax referiu a sua raiva por ter ficado preso no Nullificador, o que aprofundou seu rancor contra Ben a ponto dele se recusar a reconhecer o perigo que ameaçava o universo se o Omnitrix se autodestruísse. Confrontando Ben na nave do Vilgax, para ser atirado para o espaço através de uma câmara de descompressão. Ele foi finalmente derrotado e o Vilgax logo seria finalmente derrotado quando o Azimuth, o criador do Omnitrix, deu a Ben acesso a um enorme alienígena, o Gigante, que logo lançou o Vilgax para o espaço como se fosse absolutamente nada. Mais tarde, agora quando o Ben tinha 11 anos de idade, o Vilgax acabou retornando, porque como vemos no episódio A Vingança é Minha, o Vilgax ele voltou para a Terra, raptou o Ben e deixou ele amarrado, ameaçando usar ele para alimentar inúmeros monstros lulas. O Ben conseguiu se libertar, transformado no XRL-8. A gente não sabe como que a luta acabou, porque o flashback acabou com o Ben sendo agarrado pelos monstros Lula. Mas a gente pode supor que o Vilgax seria mais uma vez derrotado pelo Ben, ou ele simplesmente fugiu. Depois disso, o Vilgax ficou em hiato nas suas tentativas de pegar o Omnitrix, ficando 4 anos sem voltar para a Terra e tentar algum plano maligno contra o Ben. Só que nesse meio tempo, ele conquistou 9 planetas, abusando de uma lei galáctica que afirmava que se o Vilgax lutasse contra o herói mais poderoso de cada um desses planetas em um duelo e os derrotasse, ele poderia legalmente conquistar cada um daqueles planetas. E dito e feito, o Vilgax faz isso. Ele luta contra o campeão de cada um desses planetas, os derrota, absorve seus poderes e domina os planetas. E em um deles, um alienígena acabou traindo o resto da sua espécie. Ele era Psiphon e começou a servir o Vilgax lealmente como seu servo. O Vilgax também protegeu esses planetas da invasão dos Soberanos lá na segunda temporada de Força Alienígena, e na terceira temporada, no episódio A Vingança de Vilgax Parte 1, ele conquistaria o seu 10º planeta, que é o planeta TK, onde ele era protegido pelas Forças Galácticas. Ele derrota a Força Galáctica, absorve os poderes do Ultimus e também domina o planeta. Só que mesmo com todo o poder que o Vilgax conseguiu absorvendo dos heróis, ele ainda possuía uma obsessão pelo Omnitrix. E diga-se passagem, o Vilgax agora está mais fraco que sua versão anterior, porque ele não tem mais as melhorias tecnológicas que ele tinha, mas ele ainda tinha esses poderes. Então o próximo planeta que ele invadiria era a Terra, onde ele vai até lá e derrota o Max e os filhos dos encanadores em um pequeno confronto. No entanto, ele não escolhe absorver seus poderes, porque ao invés disso, ele usaria os seus meios de lei para conquistar o planeta para lutar contra o Ben, usando para um duelo. E após 24 horas, o Ben vai lutar contra o Ben, depois de todos uns perrengues em que ele tentou desbloquear o controle mestre hackeando o Omnitrix junto com o Kevin. Os dois começam uma luta, só que já que o Ben só tinha acesso a alienígenas novos, que ele não tinha tanta experiência, ele leva a pior, sendo destruído pelo Vilgax como cromático. E quando tudo parecia perdido, o Omnitrix ressuscita o Ben, o transformando no diamante, dessa vez cromatizado graças a uma hibridização com o DNA Crystal Sapien do cromático. E com o diamante, o Ben consegue derrotar com facilidade o Vilgax, já que ele tinha muito mais experiência com ele. E com isso, o Vilgax aceita sua derrota e, seguindo os códigos da lei que ele estava usando até então, ele nunca mais poderia pisar na Terra, mas ele jura que iria se vingar do Ben de uma forma ou de outra. Mais pra frente, no episódio Cidade Fantasma, o Vilgax vai até uma prisão dos encanadores libertar os Scare, em troca do vilão falar para Vilgax sobre os segredos do Omnitrix. E dito e feito, o Vilgax faz isso, porém, os Scare acaba traindo o Vilgax e acaba invadindo o planeta natal dele, Vilgaxia, possuindo a maioria de seus habitantes, os transformando em ectonoritas escravos.
Depois de lutar e acabar perdendo contra o Ectonorita, o Vilgax acaba escapando relativamente e vai até a Terra para pedir ajuda ao Ben e sua equipe. E depois de uma aliança difícil entre eles, eles vão até o planeta e acabam lutando contra alguns Ectonoritas. E lá o Ben vê que o Vilgax ainda tinha uma parte boa, pois ele ainda se importava com o seu povo. E depois disso tudo, eles finalmente vão numa batalha final contra os Skare, onde os Skare conseguem possuir o Ben e o Ben se transforma o Ben consegue se transformar no Fantasmático depois de um bom tempo sem transformar ele, mas os Skare tomam o controle do corpo. O Vilgax quase derrota os Skare, mas ele solta um feixe de luz tão forte que fez com que os Skare decidissem fazer o Ben voltar à forma humana, e no processo os Skare fossem completamente derrotados. E com tudo acabado, o Vilgax deixa os três heróis irem embora, mas ele ainda iria planejar sua vingança. No episódio Primus, o Vilgax ataca o planeta Primus, pois o Skare falou que o segredo do Omnitrix era justamente Primus. E esse seu ataque fez com que o Omnitrix teletransportasse Ben, Gwen e Kevin para o planeta. O Omnitrix acaba saindo do pulso do Ben para encontrar Azimuth, que também tinha ido para Primus para tentar impedir o Vilgax. O Azimuth até usa o Omnitrix para lutar contra o Vilgax, mas ele acaba sendo facilmente derrotado pelo vilão, que acaba pegando o Omnitrix dele. Como o aparelho foi recalibrado desde a última vez que o Vilgax tinha informações sobre ele, o Vilgax não tinha conhecimento sobre como usar o Omnitrix para começo de conversa. Então ele obriga o Ben a falar como que o Omnitrix funciona. Então o Ben o transforma no Gosma para logo depois desativar o drone do Alien, pegar o Omnitrix de volta e assim derrotar o Vilgax. O Vilgax até tenta lutar contra o Ben, mas ainda assim o Ben se transforma no bala de canhão e joga o Vilgax no fluxo da corrente Codon. Só que devido à grande quantidade de DNA que tinha lá, o Vilgax fica gigante. O Ben se transforma no gigante e luta contra o vilão. E assim ele é facilmente derrotado de novo, sendo jogado para sua nave e mais uma vez jogado no espaço. Depois de um tempo, o Vilgax reaparece no episódio A Batalha Final, onde ele acaba se aliando a Albedo, alegando que só quer matar o Ben e deixaria o Albedo pegar o Omnitrix para poder voltar à sua forma galvaniana. Embora o plano dê certo, pois o Albedo sequestrou a Gwen e o Kevin para que o Vilgax obrigasse o Ben a dar o Omnitrix, senão ele matava os dois. No final das contas, o Vilgax acabou pegando o Omnitrix para si, traindo o Albedo e usando um exército de Megadroids que ele criou para que ele se sincronizasse com o Omnitrix. E toda vez que o Vilgax ativasse o aparelho para se transformar, os Megadroids seriam transformados no alienígena em questão. Mais tarde, Gwen, Kevin, Max e Ben invadem a nave de Vilgax e Ben acaba desafiando o Vilgax, ativando o modo de autodestruição do aparelho e obrigando o Vilgax a dar o Omnitrix para ele, senão o Omnitrix se autodestruiria. Vilgax achou que isso era um blefe, então pouco se importou para isso, mas o Omnitrix no final das contas acabou sendo destruído. E os Megadroids acabaram ficando infuncionais, pois agora eles não tinham mais o Omnitrix para se transformar em alguma coisa. Um confronto entre todos eles acaba se iniciando, o Ben pega o Super Omnitrix do Albedo, e assim o Vilgax tem uma batalha final contra o Ben transformado no Fogo Fato Supremo. No final das contas, o Vilgax abusa que eles estavam afundando na água e acaba se transformando na sua forma verdadeira, que é um polvo gigantesco, para devorar o Ben. Mas o Ben consegue escapar e o Vilgax fica lá debaixo da água. O Vilgax obviamente retornaria em Ben 10 Supremacia Alienígena, onde ele sobreviveu à queda da nave e acabou sendo encontrado por um circo e acabou sendo colocado lá como uma atração. Embora o Vilgax fique indignado com isso, ele pelo menos tinha um lugar para poder ter água, já que a sua forma necessitava de água e alimento. Ele logo seria encontrado pelos seguidores do Círculo da Chama, e então eles roubariam o Vilgax do circo, pensando que ele era o Diagon, um ser de outra dimensão muito poderoso que os Guardiões da Chama eram seguidores. O Vilgax é colocado em quarentena por eles em uma sala, mas nos eventos do episódio O Círculo dos Guardiões da Chama,
o Ben acabaria descobrindo que o Vilgax estava de volta. Então o Vilgax ordena que seus seguidores falsos atacassem o Ben. No final das contas, o Ben acaba quebrando o aquário do Vilgax, fazendo com que ele fique sem água, mas ele acaba sendo expulso da torre, de qualquer maneira. Mesmo Ben avisando a todos eles que ele não era o Diagon, eles ainda seguiram o Vilgax pensando que ele era o Diagon. No episódio Um Cavaleiro para Lembrar, o Vilgax acaba exigindo ao Círculo dos Guardiões da Chama que lhe dê um meio de recuperar o seu poder. Ele aprende com eles que o coração de Diagon era a principal fonte de poder da criatura e rapidamente ordena que eles o levem até esse tal coração. E depois de vários perrengues, o Vilgax finalmente consegue chegar até lá, onde durante a batalha ele consegue pegar a espada que estava gravada no coração e assim ter posse da espada de Sir George, e ficando extremamente poderoso. Porém, Sir Wilson, agora possuído por Diagon, o verdadeiro nesse caso, diz a Vilgax que ele pode ganhar ainda mais poder do que ele tinha com aquela espada se ele quebrasse o selo em que o Diagon estava preso. Sem saber que Diagon está usando o Vilgax apenas para ganhar a própria liberdade, ele vai até o local e começa a cortar a pedra com a espada do velho George. A equipe do Ben descobre a verdade e tenta impedir o vilão, porém o Vilgax ignora o conselho deles e acaba sendo sugado pelo selo para a dimensão do Diagon, deixando para trás a espada e a armadura. Ele mais tarde retornaria nos 3 últimos episódios de Supremacia Alienígena, onde ele agora se tornou meio lucubra e seria um servo do Diagon. Ele lutou contra o Ben e o Sir George, enquanto o selo era destruído para libertar o Diagon. O Ben até afirma que o Vilgax nunca obedeceu às ordens de ninguém e que ele com certeza estava planejando trair o Diagon, mas o selo logo seria destruído pela Gwen sendo controlada pelo Diagon e o Diagon agora estava livre. No final das contas, o Ben estava falando a verdade. O Vilgax estava planejando trair o Diagon, pois ele ordenou que Psiphon pegasse a máquina de absorção de poder que o Vilgax tinha construído lá atrás, usado para absorver os poderes dos heróis de 10 mundos, para absorver o Diagon. E já que o Diagon era feito de energia, ele foi absorvido com facilidade. E o Vilgax assim ficou com todos os poderes do Diagon. Ele logo teria uma batalha final contra o Ben, que usando a espada de Ascalon, conseguiu derrotar o Vilgax com facilidade, onde usando os poderes da espada, ele removeu todos os poderes que o Vilgax tinha absorvido, tanto do Diagon quanto dos 10 heróis de 10 mundos. O Vilgax tenta manipular o Ben, dizendo que com todo o poder da espada e mais o que ele absorveu, ele poderia fazer uma nova ordem no mundo, acabar com todo o mal que existia. Porém, o Ben acabou sendo aconselhado por Julie, Kevin e Gwen a não fazer isso, e dito e feito, o Ben usa o poder da espada para se livrar completamente do poder de Diagon e devolver o poder dos 10 heróis de 10 mundos. E com isso, o Vilgax acabou sendo preso pelos encanadores desde então. O Vilgax retorna em Ben 10 Omniverse no episódio Vilgax Tem Que Morrer, onde Ben, Hulk, ao lado de Hubble, acabam sendo encarregados de levar Vilgax até Encarcecon para que ele ficasse preso lá, já que lá era uma prisão com segurança máxima. Porém, acontece que os Incursianos queriam matar o Vilgax, pois com a morte dele, o seu povo de Vilgaxia desistiria de tentar lutar e resistir contra o Império dos Incursianos, que eles queriam conquistar a Vilgaxia. Então a Theia 66, 77 e 88 seguem o grupo para matar o Vilgax, mas no final das contas o Ben acaba conseguindo derrotar todos eles e o Vilgax, até num estranho ato, acaba salvando o Ben de ser morto pela Theia. Porém, aquele ato na verdade era só para quebrar as algemas do Vilgax, onde ele pega a arma da Theia e acaba deixando o Ben inconsciente, e antes que ele pudesse fazer qualquer coisa contra o Ben, ele teve que escapar porque a Theia e os caçadores de recompensa contratados por ela estavam despertando. O Vilgax pega uma nave e foge. O Vilgax retornaria mais uma vez no episódio, e então não havia mais ninguém, onde é nos revelar nesse episódio que nesse meio tempo o Vilgax acabou fechando parceria com uma versão alternativa que viajava no tempo do Ben, o Ion,
onde essa parceria exigia que o Ian viajasse no tempo e recrutasse versões malignas do bem para que todas elas juntas lutassem e matassem a única versão do bem que não tinha achado um Omnitrix. E dito e feito, com um grupo de bens malignos reunido, o Vilgax iria até essa dimensão onde o bem não achou o Omnitrix para matar o tal bem. Porém, o Professor Paradoxo acabou unindo algumas versões alternativas boas do bem para lutar contra as versões más, sendo elas o Ben 10.000, o Ben 23, a Gwen 10 e o Ben Prime. Só que no final das contas aquilo tudo era um truque do Vilgax. Acontece que a intenção dele era reunir todos os bens para que ele usasse a sua bomba cronossapiana, a mesma dada lá em 1773, para destruir todas as linhas do tempo do multiverso, menos a linha do tempo em que o Ben não achou o relógio. Dito e feito, a bomba explode e todas as linhas do tempo do multiverso são apagadas, sobrando apenas o Vilgax e a linha do tempo que o Ben não achou o relógio. O Vilgax ia matar o Ben sem relógio, porém o Paradoxo consegue tirá-lo de lá. O Vilgax canta vitória sobre tudo, sobre ter conseguido destruir o multiverso, mas o Ben sem relógio acaba aparecendo atrás dele, e ele também estava com o Omnitrix, cuja tinha sido dado pelo Ben Prime antes de ser apagado da existência. O Ben sem relógio se transforma no contratempo e usa os poderes temporais do Alien para reverter os efeitos da bomba Cronossapien. E com todos os bens do bem de volta e os bens do mal sendo mandados de volta para suas linhas do tempo de origem pelo Ben sem relógio, todos eles lutam contra o Vilgax e o Vilgax acaba sendo derrotado e preso naquela dimensão pelos encanadores. Algum tempo depois, o Vilgax de maneiras desconhecidas conseguiu escapar da prisão dos encanadores de lá e voltar para a linha do tempo Prime. E assim, ele é visto brevemente no episódio Universo contra Tennyson, assistindo o julgamento do bem, e também reaparecendo no episódio Riddlemania, onde ele tenta armar um plano contra o bem, mas acaba sendo obrigado a sair do planeta pela Mav Riddle, cujo ele tem bastante medo. Mas ele retorna de novo lá no episódio Ataque do Malgax, onde ele e o Albedo mais uma vez fecharam uma parceria, onde os dois invadiram o museu de Galvan para roubar os restos mortais de Malware, para usá-los para criar uma armadura megamorfa galvânica, onde com ela o Vilgax se tornaria o Malgax, se tornando extremamente mais poderoso do que ele já era, para lutar contra o bem. Os dois então invadem Galvan no dia seguinte, para o Albedo tomar comando do planeta e o Vilgax lutar e matar o Ben para pegar o relógio, e dito e feito, o Vilgax e o Ben lutam, só que já que o Vilgax estava extremamente mais poderoso que o Ben, e o Ben também não tinha experiência nenhuma contra o Atômico, o Ben acaba sendo quase derrotado pelo Vilgax. Ele só não é porque o Ben acaba usando o seu amigo alienígena parasita, o Scourge, para usar os poderes do feedback e assim derrotar o Vilgax, o colocando no núcleo da sua nave. A nave acaba explodindo com o Vilgax dentro. E assim, o Vilgax é até então derrotado de uma vez por todas, sendo petrificado. Porém, no final do episódio, a gente pode ver partículas do Malware saindo de uma rachadura do corpo de Vilgax. Isso pode dar a entender que tanto o Vilgax quanto o Malware poderiam retornar no futuro. Isso só vai depender se Ben 10 Omniverse obviamente tiver uma continuação. Até lá, o Vilgax foi morto, petrificado. E bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado de verdade pelos 2.000 inscritos, rumo aos 3.000. Obrigado por terem assistido, deixe o like e se inscreva no canal.